Fala pessoal, eu vou falar sobre um assunto que há algum tempo eu não falo no canal, mas que foi solicitação de alguns pacientes, que é cirurgia endoscópica de coluna, que são cirurgias feitas com auxílio de câmera de vídeo, né, que tem algumas indicações muito bem estabelecidas, que tem vantagens também em relação à cirurgia convencional. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, a gente sabe que na medicina as técnicas cirúrgicas principalmente estão em constante evolução. Eu costumo até brincar com os nossos residentes que quando a gente estuda bastante uma técnica e desenvolve e consegue finalmente dominar muito bem essa técnica, provavelmente vai estar chegando uma nova técnica para o cirurgião ser desafiado e aprender novamente e começar de novo a sua curva de aprendizado e até chegar ao domínio completo dessa técnica. E por que isso acontece? Porque a medicina sempre busca melhores resultados, tá? Com menor agressão cirúrgica possível, com menos efeitos colaterais. Isso falando de cirurgias de modo geral. E na coluna não é diferente, né? Então, se nós pegarmos a mesma doença, por exemplo, hérnia de disco, e comparar, né, o que se fazia cirurgicamente há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e o que se faz hoje, é nítido que, embora a essência do tratamento continue a mesma, a maneira como nós fazemos isso diminui e sempre a favor da menor invasão possível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dessas técnicas todas, né, para retirada de hérnia de disco, então a técnica aberta, convencional, a técnica microcirúrgica, a técnica microtubular e a técnica endoscópica, veio se diminuindo a agressão cirúrgica de uma em relação à outra, né? Isso não quer dizer que a eficácia do procedimento seja melhor, tá? A eficácia é muito parecido quando se fala em melhora da dor do nervo, descompressão do nervo, mas a recuperação é mais rápida com as técnicas menos invasivas. Em relação à cirurgia endoscópica, é um exemplo muito atual de cirurgia para hérnia de disco e para estenose do canal, tanto lombar quanto cervical. Hérnia cervical, algumas delas também têm uma ótima indicação, que é a cirurgia feita com auxílio de câmera de vídeo. Bom, mas como assim câmera de vídeo, né? É um instrumental mais ou menos desse tamanho, tá? Fininho, do tamanho mais ou menos, da grossura de uma caneta mais ou menos, por onde passam todos os instrumentais, por onde sai luz para clarear, né? Para iluminar o campo cirúrgico, por onde passa soro para irrigação e por onde passam as pinças para que o cirurgião faça a cirurgia. Pinças, o drill, que é o motorzinho que desbasta o osso, né? E tudo acontece por ali com o cirurgião olhando em uma tela de vídeo ou mais telas de vídeo que outros podem também acompanhar em tempo real lá na cirurgia. Então, o cirurgião está olhando a tela, o instrumentador, os auxiliares, alunos, residentes, ou seja, todos acompanham a cirurgia por telas que são, na verdade, a reprodução do que aquela pontinha da grossura de uma caneta está vendo no interior do paciente. Quais são as principais indicações, como eu já disse aqui? As principais indicações são cirurgias de descompressão, onde existe compressão de nervo. Então, hérnia de disco, estenose de canal, tanto lombar quanto cervical, mas principalmente lombar, e na cervical para hérnia de disco do tipo foraminal, né, que é uma localização
da hérnia discal. Então são cirurgias que podem ser feitas sob sedação ou anestesia geral. A minha preferência pessoal é por anestesia geral, porque traz conforto para o paciente não realmente sentir dor e não se mexer, principalmente atrapalhar o ato cirúrgico com a movimentação, uma vez que a cirurgia é feita numa região muito delicada. Então o corte da pele é pequenininho, em torno de 1 centímetro, às vezes até um pouquinho menos. Toda a cirurgia é feita por dentro desse aparelho, desse endoscópio, que tem o tamanho, a grossura de uma caneta, e o tamanho varia, mas em geral de 30 centímetros, 20 a 30 centímetros. O tempo de cirurgia depende, obviamente, do que vai ser feito, né? E também do cirurgião, mas são cirurgias mais rápidas porque não envolvem colocação de implantes e artrodese, que é o que geralmente traz mais complexidade ao procedimento, e o tempo de internação em geral é curto, né? Se fica um dia, às vezes até dá para dar alta no mesmo dia, dependendo da hora da cirurgia, e a recuperação é rápida porque o dano feito às partes moles é menor, então logo a dor e a recuperação é menor. Isso, na verdade, na coluna seguiu outras áreas, né? Como por exemplo a cirurgia geral, que faz a laparoscopia, que é a cirurgia do abdômen por câmera de vídeo já há bastante tempo. Na própria ortopedia tem a artroscopia, que é olhar uma articulação com uma câmera de vídeo também. E na coluna tem a cirurgia endoscópica, que segue os mesmos princípios. Então é muito importante, primeiro, entender a indicação, né? Se o seu cirurgião tem familiaridade com a técnica, se ele gosta de fazer, se ele acredita, se ele sabe fazer. E aí sim, esse conjunto, né, de indicação adequada, com preferência do cirurgião, é o que traz bons resultados ao método. Um abraço, até semana que vem.